Olá pessoal, tudo bem? Bom, com agosto, né, recomeça o semestre, recomeça os estudos e agora eu resolvi então gravar um vídeo sobre uma matéria que eu tive no terceiro semestre, que é neurociência. Eu achei uma matéria difícil, porque ela é muito complexa, mas fascinante. Então eu resolvi gravar um vídeo, né, de acordo com as minhas anotações, né, que eu guardei no meu caderno, para poder ajudar quem vai passar por isso esse semestre. Bom, então o que é neurociência? Neurociência ela é um conjunto de ciências que vai estudar a relação entre três coisas. O funcionamento do nosso sistema nervoso, então, ou seja, né, a parte física, como que ele funciona, as nossas funções cognitivas, ou seja, a memória, pensamento e tal, e os nossos comportamentos. Então, a neurociência é um conjunto de ciências que vai estudar a relação entre esses três. O que tem a ver ali, né? O meu sistema nervoso com as minhas cognições e com o meu comportamento. Bom, e a neurociência, ela começou a ganhar, assim, uma atenção, uma notoriedade a partir do século XX, com os avanços sobre a genética, genome, etc. Porque, assim, quando conseguiram sequenciar o gene, né, perceberam que existiam proteínas no nosso sistema nervoso que eram muito similares, muito semelhantes com proteínas que tinha no restante do nosso organismo. Então, toda essa questão, né, dos estudos sobre o genoma e tal, foi trazendo vamos dizer, esse holofote para a neurociência, que a partir daí ganhou atenção e foram tendo vários estudos sobre. A neurociência não é algo assim que tipo história, né? Aconteceu, descobriu isso, ponto, bateu o martelo e acabou. Não. Na verdade, a neurociência recebe avanços até hoje. Então, assim, amanhã descobrem uma coisa e depois de amanhã outra coisa, ela está em constante evolução, descobertas e tal. Mas para chegar até o que a gente tem hoje, né, de descobertas, existiu uma trilha ali, né? Um histórico de cientistas que estudaram partes, né, do corpo, funcionamentos e tal, que trouxe a gente até aqui. Então eu vou passar rapidamente um breve histórico, só para ter assim um pouco de consciência, né, do que acontece. Bom, o primeiro que a gente vai falar é o Galvani. O Galvani ele foi responsável por descobrir que as células e os músculos produziam eletricidade. Então ele viu que de repente fazendo um determinado estímulo aqui, outra parte tinha um impulso, então ele viu que as células e os músculos tinham eletricidade. Depois nós temos o Bernard, Ehrlich e Langley, que eles foram responsáveis por desenvolver a questão dos fármacos não agirem num determinado lugar, numa região específica, não. Os fármacos eles se ligavam a receptores, né, e aí isso que faz, né, o fármaco funcionar e tal, e não uma determinada região, numa determinada parte. Depois vem o Descartes, trazendo a ideia de dualidade mente e corpo. E depois vem o Spinoza, que é o antagonista de Descartes, falando que não, que existe uma unificação, mente e corpo é uma coisa só. Depois tem o John Locke, que trouxe a ideia de que o encéfalo é uma tábula rasa. O que seria uma tábula rasa? O nosso encéfalo vem zerado. É um computador novo, com um HD em branco, e no decorrer, né, da nossa vida a gente vai preenchendo essa tábula rasa. E depois vem Darwin, que seria o antagonista de John Locke, falando que não, que na verdade o encéfalo ele é a origem dos nossos comportamentos. E não dá para falar de Darwin sem falar de evolução. E ele então que traz essa ideia da evolução, inclusive do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso. Depois a gente tem Gall, que Gall ele traz o encéfalo como o órgão da mente. Então, assim, a gente tem um órgão para cada coisa e o da mente é o encéfalo. E traz a ideia de que o nosso córtex é como se fossem vários órgãos
cada um responsável por uma coisa específica. Então, tipo, aquela partezinha é responsável por isso, aquela parte é responsável por aquilo e tal. E ele traz ideia também da frenologia. O que é a frenologia? Ele acreditava que o formato do crânio, né, a parte óssea mesmo, o crânio, podia falar sobre características das pessoas, seja de personalidade, de caráter e tal. Então ele acreditava que medindo ali o crânio, o formato do crânio, podia determinar, né, essa parte do caráter das pessoas, da personalidade. E aí depois vem Florence, que resolve experimentar as teorias de Gall. Então ele começa a destruir partes do sistema nervoso e ver o que acontece. Então, tipo, ele destrói uma parte e qual função nós perdemos destruindo essa parte. E aí ele descobre que aquilo, né, que o Gall falava sobre regiões específicas, né, responsáveis por comportamentos específicos, não era verdade. Que na verdade existia ali um conjunto que trabalhava junto para determinado comportamento e tal. Então não existia uma parte responsável por algo específico. Bom, depois tem Golgi, que ele traz a descoberta, né, dos neurônios, das partes dos neurônios. Ramon e Cajal, que ele traz o entendimento do tecido nervoso. Broca e Wernicke, ambos foram responsáveis pela parte da linguagem. Então, no nosso cérebro, nós temos uma parte responsável pela linguagem. Uma parte ela é responsável por produzir a linguagem e uma parte é responsável por compreender a linguagem. E os dois descobriram essa parte, o Broca, a parte que produz a linguagem, e o Wernicke, a parte que compreende a linguagem. Tanto que no cérebro, as áreas responsáveis por essas funções recebem o nome dos dois, né? A área de Broca e a área de Wernicke. E depois tem o Jackson, que estudou as questões da epilepsia, lesões vasculares, né, encefálicas, cerebrais e tal. Então, esse foi, assim, alguma caminhada, né, que foram estudando para chegar até onde a gente chegou. Não acaba aí, ainda existem 2 casos muito importantes para a neurociência, que permitiu a gente fazer grandes descobertas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar no próximo, tá bom, gente? Obrigada!